estava na Amazon procurando outras obras da linha do Exorcista, né? Inclusive o seriado que tem lá, que o pessoal fala muito bem. E de repente eu descobri um filme de 2015 chamado Os Exorcistas, que é coreano, que ele bebe muito da estética e da temática do Exorcista. Só em ser simplesmente um remake não oficial, mas sim uma obra própria com personagens bem cativantes. Então, vamos aqui comigo, Luiz do Monstros e Aventuras, falar um pouco dessa obra que é Os Exorcistas, original de Prestes, cuja tradução seria meio que Os Padres, de 2015. Primeiramente, aqui nós temos basicamente dois exorcistas como protagonistas, né? Mais precisamente o Padre Kim, que é um exorcista bem experiente, inclusive assistente de um outro exorcista igualmente experiente que acabou se aposentando, né? Que está tendo sérios problemas com a igreja por causa das suas técnicas não tão convencionais. E o que acontece quando ele pega e precisa de um novo assistente, já que os outros 10 desistiram, para vocês terem uma ideia, a igreja acaba chamando o Choi, um seminarista que é enviado justamente para pegar e com dois objetivos, tanto auxiliar o padre quanto conseguir entender melhor e ter provas, inclusive, da igreja para tentar conseguir dar um jeito de expulsar ele de alguma forma. Só que o que acontece nesse processo? Oh, minha coisa fofa, olha só que apareceu aqui, minha coisinha fofinha aqui, né? Então, o que acontece nesse processo? Ele vai descobrindo uma série de segredos envolvendo o padre, caindo em toda uma série de problemas políticos dentro da igreja, que não estou falando do Vaticano em si, mas como a igreja local lá pretende, que responde diretamente por aquela área, pretende pegar e trabalhar muito mais com a imagem do que com a própria imagem entre a população do que resolver os problemas, sabe? E ao mesmo tempo temos o problema que o padre Kim, ele é extremamente rabugento, sabe aquela pessoa desagradável de você lidar? E ao mesmo tempo com aquele conhecimento gigantesco, só que ele realmente não é o tipo de padre. Calma, lindinha, deixa eu já soltar você, só um minutinho, fofo. Inclusive, apesar de seguir continuamente com o ritual romano de exorcismo, inclusive a introdução eu acho muito bacana do filme, porque ele pega e dá uma espécie de introdução para vários termos utilizados dentro da Igreja Católica, várias imagens, tanto do Renascimento quanto medievais, ligadas justamente à luta contra o demônio, né? E dando já de forma, inclusive, fotográfica todo aquele climão que a gente conhece do Exorcista, né? Aqui, o Padre Kim, ele bebe de outras culturas para poder pegar e aumentar a potência do exorcismo dele, né? Dando a impressão que tem criaturas que você tem que fazer um upgrade, colocar várias coisas adicionais, né? Para você conseguir expulsá-los, ao invés de apenas fazer o exorcismo tradicional. Tanto assim que o Padre Kim, ele tem amizade, inclusive, até mesmo com um xamã da região, sabe? Então temos a questão que vai, além de simplesmente você respeitar os outros aspectos culturais, né? É uma coisa que mostra também um dos motivos pelo qual a igreja não deve gostar muito do Padre Kim, né? Já que ele pega e faz essa salada religiosa, mesmo mantendo a linha principal, sabe? E ao mesmo tempo que ele vai conhecendo o padre, ele acaba tendo que se conhecer melhor. Porque justamente o demônio usa os nossos maiores medos contra a gente. Então, ele acaba tendo que revisitar traumas do passado e se entender melhor, o que inclui o motivo pelo qual ele entrou dentro da igreja, o Choi, para poder pegar e lutar contra o demônio. Lembrando que tivemos um monte de sacerdote que desistiu, né? E você não sabe até onde foi por causa da luta contra o demônio ou por causa da rabugice mesmo e do jeitão estranho do Padre Kim, né? Que eles acabaram largando justamente essa área. Inclusive, metade do filme trabalha muito, são os dois sacerdotes ligando nisso, e a questão básica é que teve um exorcismo do Choi que deu muito errado. A menina ainda tá viva, mas uma situação bem complicada, né? E o Choi tá tentando terminar esse exorcismo. Então, justamente o principal motivo disso, deles terem enviado justamente um seminarista específico com certas características que eles achassem adequadas para realizar o exorcismo, e ao mesmo tempo você pensa até onde alguém que seja manipulável o suficiente para servir como um espião da igreja diretamente do lado do padre, né? Então, a segunda metade do filme
A segunda metade é toda a luta, então, contra o demônio, isto é, sim, é 1 hora de exorcismo, a gente vendo todas as tentativas do demônio utilizando palavras, efeitos de distorção do ambiente e tudo mais para apavorar os dois sacerdotes, né, e perturbar justamente o processo de exorcismo, né. Então é uma coisa bem interessante, tem momentos onde as coisas parecem estar tudo dá errado, isso umas 2 ou 3 vezes, é uma luta bem intensa, sabe, e é bem bacana que aqui fica bem claro que o demônio não é simplesmente do tipo, ele quer perverter a humanidade. A ideia básica é afastar a humanidade da racionalidade, né? É fazer com que o ser humano só mergulhe nos seus instintos mais básicos e volte à sua condição animal, né? Ao invés de continuar sua progressão em caminho ao desenvolvimento da consciência, né? É uma coisa muito do tipo, vou instigar os seus instintos mais básicos para você se tornar um mero animal, né? Lembra, inclusive, algumas versões, inclusive, da questão da queda de Lúcifer, né? Falando da ideia dele não querer se ajoelhar, a ideia que os anjos servissem à humanidade, que só servissem a entidades superiores como o próprio Deus, sabe? Então, essa espécie de arrogância cósmica, sabe? Vai te pegar e ajudar os outros povos a evoluir, sabe? O que é bem interessante, né? Inclusive nos faz pensar até onde, dentro dessa linha, a gente pega e tem justamente, se a gente pensar, o quanto nossos instintos básicos são usados como forma de manipulação, né? Instinto básico de sobrevivência, alimentação, comida, né? Não apenas uma coisa cultural, né? Mas até onde os nossos medos de perdermos nossas coisas mais básicas e de formas instintivas são usados para nos manipular, para vender um monte de coisa. Vender ideias, vender conceitos, vender coisas, inclusive é uma reflexão para nós mesmos fazermos continuamente, né, de independente do quanto gostamos de alguma coisa ou não, até onde temos uma mera, finalmente acabou minha coisinha fofa, até onde nós pegamos e temos justamente, parte daquilo que a gente é forjado são justamente pelos nossos medos que a gente pega e se estrutura certas coisas da nossa vida, né? E é bem interessante porque realmente a questão do medo estruturar parte da vida é uma coisa bem estruturada desde o início do filme, quando a gente vê aí pouco a pouco a história do padre Choi e do seu trauma, que justamente a partir de como ele lidou com esse trauma, fez com que ele pegasse e levasse para a direção justamente do sacerdócio. Então é um filme que acaba sendo meio muito interessante, né? Inclusive, como eu disse, né? Não é um filme do folclore de como é feito o exorcismo local, mas sim a questão de uma visão local sobre a questão do exorcismo católico, que eu achei bem interessante. E eu quero saber a opinião de vocês, quais outros filmes interessantes de exorcismo, sem ser o Exorcista original, vocês gostam? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!